Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais resenha UPJ para vocês, falando sim de Boys Love aqui no canal para vocês. Hoje eu vou falar de uma série que eu não tava dando nada assim no começo, né? Falavam muito da série, ó, assiste lá, confere e tal. Falei, vou conferir. A série já tava basicamente no final, quase. Na hora que eu conferi a série, gostei muito, me apaixonei por todos os personagens, todos não, né? Mas a maioria deles. E a série se tornou aquela série comfort, sabe? Que se você quiser sorrir, se você quiser ficar feliz, você assiste ela. É mais ou menos assim. Não é ruim a série, mas é aquela série comfort que vai deixar o seu coração aquecido. Vamos falar aqui hoje, vou trazer a minha resenha e a minha avaliação sobre a série My Secret Love. A série My Secret Love, ela foi exibida pelo Canal 3, né? O temido Canal 3, que sempre acaba com as grandes produções, né? Sempre ferra um pouquinho as coisas no final. Ursinho que o diga. E, gente, eu vou fazer uma tese de mestrado falando do que não fazer em BLs usando o ursinho como exemplo. Porque, olha, todas as vezes que a gente vai falar de coisa que não deve fazer em BL, a gente utiliza o Teddy Bear para fazer referência. E aí, né, a gente sempre naquela expectativa, naquela apreensão de que o Canal 3 vai estragar a série, mas não foi o que aconteceu. A série foi produzida pela Boy Entertainment e ela teve 12 episódios que encerraram recentemente. No caso, encerrou no último sábado, dia 20 de agosto. Eu tô fazendo esse vídeo 2 dias depois do final do episódio, eu ainda tô um pouco em êxtase sobre esse final dessa série. Ela foi uma série assim que ela foi comfort. Por que ela foi comfort? A história da série é a seguinte, ela vai contar a história dos personagens Mac e Ken. O Mac, ele é um cara assim mais despojado, né, mais largado da vida, né, não tá muito preocupado aí com as coisas. E ele tem um canal no YouTube que chama Os Trovões, Thunder Rose Sky, alguma coisa assim na tradução em inglês. Mas a tradução que veio de português veio como Os Trovões. Era um canal de pegadinhas que ele tinha, que ele fazia com alunos da faculdade que ele cursava, né? Se não me engano, a faculdade era de comunicação, alguma coisa relacionada a isso. Não me lembro exatamente o nome do curso, tá, gente? Então, vou ficar devendo. E aí ele fazia essas pegadinhas, né? Inicialmente ele fazia sozinho, e aí depois ele trouxe mais 2 amigos pra dentro do canal. E a gente também encontra a história do Ken, que é um jovem, né? Que tá começando ali a carreira na faculdade, no mesmo curso do Mac, mas que ele é um cara assim mais tranquilo, mais sossegado, mas que ele gosta muito de estar por dentro dos projetos estudantis e também de evitar qualquer tipo de bullying em relação às pessoas, principalmente dentro da faculdade, né? Tanto que ele entra para o projeto estudantil da faculdade e ele cria um movimento que é Diga Não aos Sotos. O Sotos, ele é meio que uma organização, não é bem uma organização, né? Mas são as coisas que acontecem em relação aos trotes na Tailândia. Normalmente, esses trotes, eles podem se tornar violentos, dependendo da circunstância. Isso é uma situação um pouco complicada dentro das universidades na Tailândia. Por isso que existe esse movimento Sotos, né? O movimento Sotos é o movimento de trotes dentro das universidades tailandesas, e o Diga Não aos Sotos foi um movimento criado pelo Ken, que era para que evitasse esse tipo de coisa, né? Que evitasse esse tipo de trote. Ou se fosse para criar um trote, né? Se fosse para ter uma coisa nesse sentido, que fosse uma coisa mais suave e que não acarretasse problemas para os jovens. E aí a situação começa nesse sentido, até que em dado momento ali da história, o Mac e o Ken acabam se envolvendo numa confusão. O Mac tentando destruir o projeto do Ken e o Ken tentando destruir o projeto do Mac. As coisas não dão certo, a diretora da universidade pega os dois no flagra dessa situação e eles acabam sendo punidos. Não só o Mac e o Ken, mas também os outros amigos deles, que eu vou falar daqui a pouco. E aí uma outra situação bastante interessante, que ao desenrolar ali dos primeiros episódios, a gente descobre que Mac e Ken são vizinhos de lado, né? Cada um mora um do lado do outro ali com as suas respectivas irmãs. Não há paz ali na situação em si. Os pais do
Kin vão aparecer mais no final, acho que só nos 2 últimos episódios da série, e os pais do Mac não aparecem. Eu não lembro se tinha alguma coisa de informação sobre os pais deles, né, tanto do Mac quanto da irmã dele, mas se teve alguma informação dessa eu acabei perdendo. E aí o que a diretora vai fazer em relação a isso, né? Eles vão ser punidos por terem estragado um projeto dentro da universidade, vão ser punidos, e a diretora, que é um caso à parte, essa personagem, que ela é completamente pirada da cabeça, ela quer que eles façam o seguinte, que eles produzam uma série BL, né, uma série Boys Love, aonde o Mac e o Kin são os personagens principais. É um BL dentro de um BL. Interessante, né? Eles acabam não gostando dessa ideia inicialmente, mas a diretora falou que se eles tiverem sucesso dentro da produção deste BL, que ela vai evitar o castigo deles, né? Qualquer coisa que fosse, né, uma expulsão, porque a diretora fala que aquilo poderia causar uma expulsão, né? Toda aquela confusão poderia causar essa retirada deles ali da universidade. Então, como o castigo, eles teriam que fazer então uma história BL, né? Montar um roteiro Boys Love e fazer a filmagem, sendo que o Mac e o Kin são os personagens principais. É claro que as coisas não vão dar certo inicialmente, né? Eles se odeiam basicamente. A convivência dos dois não é uma convivência muito grande, muito, né, amigável assim, né? Eles, fica pra lá, sai aqui de perto de mim. Só que o que acontece? A diretora começa a incentivar, a diretora começa a querer vender essa ideia, né, do BL. O canal da universidade no YouTube começa a ganhar muitos seguidores e eles começam a ganhar fanbases, principalmente fanbases formadas pelas irmãs deles, né? As irmãs se juntam ali para formar essa fanbase e começa a divulgar sobre eles, começa a filmar coisas de bastidores, e aí começa a ter a ideia de que eles têm um relacionamento fora, começa, né, fica uma coisa assim bem interessante nesse início, de que existe o BL produzido, aonde eles são fofinhos, lindos, maravilhosos, e os bastidores aonde eles não são fofinhos, lindos, maravilhosos, né? Só que a coisa vai se desenvolvendo ali até que começa a criar um sentimento, até que a questão do próprio BL não é uma questão simples para eles, que isso começa a se tornar uma realidade na vida dos dois, e eles acabam gostando um do outro na vida real, né? Saindo dessa parte de BL. E aí que é o ponto-chave ali da história, né? Uma situação que era para ser só de trabalho, só de castigo, acaba se tornando uma situação real. E aí a coisa se desenvolve. Temos também os amigos, tanto do Kin quanto do Mac, que também tem um certo envolvimento. O segundo casal ali da história é o casal Park Lee. Ai, gente, Park Lee. Eu comecei a assistir a série e gostei muito da série por causa desse casal, gente. Olha, eu vou te contar. Depois eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês seguir depois. Segue lá depois a fanbase. O que é o casal Park Lee? Eles estão juntos há 7 anos. Eles são um casal há 7 anos, desde a época de escola. Só que os amigos de faculdade não sabem que eles são amigos de escola. E aí é interessante que eles são amigos, né? Que eles se conheciam anteriormente e que aí eles se tornaram um casal. É bem interessante que, como eles já são um casal formado ali na história, a gente não sabe exatamente o que tem em relação a eles no anterior, né, no passado. Então a gente começa a perceber ali a história dos dois. Vão puxando coisas anteriores deles pra gente entender o que é o casal, né? Como que eles estão junto há tanto tempo. Só que aí eles acabam tendo que esconder o relacionamento dos amigos, justamente porque eles não se dão tanto, né? Principalmente a questão do Mac e do Kin, que são meio que inimigos ali no início, né? O Park é um dos integrantes do canal Os Trovões junto com o Mac, e o Lee é amigo do Kin, que ajuda ele com os projetos estudantis. Só que por trás, né, os dois são basicamente casados, gente. 7 anos de relacionamento, né, não é um relacionamento qualquer. E aí nós temos também o casal Bear e Bom. O Bear é outro integrante dos Trovões, e o Bom também ajuda o Kin nas suas produções e tal, mas ele é mais sossegado. Só que o que acontece? O Bom é fanzaço do canal Os Trovões,
produções e gosta muito do Bear como fã, inicialmente como fã, né? E aí eles conversam, tem, né, uma conversa ali, ele fala, o Bom fala, né, pro Bear, ó, eu gosto muito do canal de vocês, sou um fã e tal. E aí, com o desenrolar da história, eles acabam se envolvendo, né? O Bear acaba criando um sentimento muito grande pelo Bom. O Bom inicialmente tem aquele sentimento de fã, mas ele também começa a perceber que o sentimento dele vai evoluindo para um amor, né, para uma paixão. E também temos um quarto casal na história, que é o casal Chin e Mai. O Chin gosta do Kin, quer ter um relacionamento com o Kin, tanto que o Chin vai causar um certo atrito entre Kin e Mac, só que existe o Mai. O Mai é amigo do Chin há muitos anos, amigos de infância, só que o Mai gosta do Chin, né, quer o Chin como namorado. Eles até tinham tido uma conversa disso como namorados anteriormente, só que o Chin tinha falado que a situação não era para isso, né, que ele não se sentia à vontade de estar com o Mai como namorado. E isso causou um certo problema ali no início, tanto que a situação dos dois é uma situação até um pouco complicada, de ser um casal que vai se criando com o tempo, né, que vai se criando com o desenrolar ali da história. O Chin vai percebendo que ele não gosta do Kin, que o envolvimento com o Kin não é aquele envolvimento que ele estava esperando tanto como o amor, e ele acaba cedendo aos encantos, né, e toda a conversa ali do Mai. Esse casal especificamente é um casal que pra mim não desceu muito, principalmente pela história em si, né, como que foi o desenrolar da história. De repente o Chin acordou e falou assim, eu gosto do Mai, eu vou dar uma chance pro Mai aqui, porque é isso. Porque ele começa a ter ciúmes também do Mai, né? O Mai começa a se envolver com outros caras, e aí o Chin percebe que realmente ele gosta do Mai, e com o Kin ele só quer uma aventura. Mas assim, um ponto negativo pra mim foi esse desenrolar do Chin e do Mai, que pra mim foi um desenrolar um pouco confuso. Mas no todo ali da história, gente, My Secret Love é uma história muito tranquila, muito suave. Vai ter momentos onde você vai ser feliz e vai ter momentos onde você vai ter depressão. Tem ali os temidos episódios, né, que a gente não sabe exatamente como é que vai desenrolar a história, se vai, se não vai, se vai acontecer, se alguém vai se separar, como é que vai ser. A gente chega no fim da história não sabendo ainda muita coisa, mas o episódio final, né, o episódio 12, é um episódio ali onde tudo fica às claras, gente. É um episódio assim fofo que dá vontade de assistir várias vezes. A série em si dá vontade de assistir várias vezes. Eu vou assistir novamente. Quando eu tiver tempo eu vou assistir ela novamente, porque eu gostei muito dessa série. Me arrisco a dizer, na minha opinião, que é um dos melhores BLs de 2022, para uma série que não davam nada, que tava assim, sendo pouco falada, por mais que a Boy Entertainment e o Canal 3 fizessem divulgações da série, os meninos estivessem em eventos e tudo mais. Foi uma série pouco divulgada assim entre os fãs, né? Poucas pessoas ficaram falando da série, mas aí ela foi chegando ao final, as pessoas foram conhecendo melhor a série e ela se tornou essa comfort série, né? Que é uma série suave, que dá pra assistir tranquilamente. Tem uma base ali, acho que de 45 minutos, mais ou menos, em média, os episódios, e é uma série muito gostosa de assistir. Indico a vocês, ela tá aqui no YouTube, no canal da Boy Entertainment, então fiquem atentos aí a vocês assistirem a série e também depois dar o apoio necessário aos atores da série My Secret Love. Gente, 2022 entregando aí muitos refrescos pra gente, não é? Você assistiu a My Secret Love? Se sim, comenta aqui embaixo pra eu saber. Se você não assistiu ainda, comenta aqui a sua expectativa em relação à série depois de ter assistido aqui ao meu vídeo. Deixa o joinha se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.